Boa noite, galera. Boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou a professora Larissa, tá? Vou estar acompanhando vocês por enquanto aqui nessas videoaulas e nos conteúdos que está sendo disponibilizado para vocês aí no site, tá bom? Vocês me desculpem que foi a forma que eu achei para poder gravar o conteúdo no celular e vou acompanhando aqui no computador os slides que foram enviados para vocês. Tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me enviar, podem me mandar mensagem nesse número que está aí. A professora Daiane está no grupo também, então ela também pode estar tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Então fiquem à vontade para a gente conversar sobre. As aulas vão acontecer normalmente, sempre vai ter o conteúdo em PDF para vocês lerem, que é um resumo do capítulo da apostila. Nós vamos fazer atividades e sempre que vai aí na semana eu vou estar vindo aqui fazer um vídeo para vocês que fica melhor, tá? Um vídeo de 1, 2, no máximo 3 minutos aí sobre determinado assunto para vocês, tá bom? Então, minha aula é 2 horas por semana, então escolhe um dia, tira essas 2 horas, 30 minutos, eu aposto que vocês veem todos os vídeos que eu já mandei na semana e já leem os slides em 30 minutinhos e faz uma atividade ou outra, mais uma horinha, vocês finalizam todo o assunto, tá bom? Então, vamos estudar, aproveitar essa quarentena, esse momento que vocês não estão tendo aula para poder estudar, tá? Depois a gente se arrepende, a gente sempre se arrepende depois porque que não fez antes, tá? Então a gente precisa começar o quanto antes e nunca é tarde para começar. Então, se você ainda não pegou as apostilas para ler, se não fez nada nessa quarentena, então agora para um pouquinho, é o que eu falei, começa aos poucos, tira 30 minutos na semana, na outra semana você tira 1 hora, para dar uma lida, para dar uma revisada nos conteúdos que vocês já tiveram, tá? Quem quiser tirar dúvidas sobre informática, que já fez curso de informática e não lembra como faz tal coisa ou outra, pega a apostila de vocês, vai revisar, pode me mandar também que eu tiro as dúvidas de vocês de informática, tá bom? Desculpa a cara de sono. E de vez em quando o cachorro vai latir aí, que não tem o que fazer, tá bom? Então vamos começar aí. Eu vou tentar gravar aqui direto pelo WhatsApp também, para ficar mais fácil para vocês, né? Que aí o vídeo não fica tão pesado quanto se eu gravar lá na câmera e vocês conseguem fazer o download mais rápido. Mas amanhã eu vou tentar postar no YouTube também. Então quem tiver com a internet ruim, assiste no YouTube, porque aí lá dá para regular a qualidade, né? Eu vou tentar postar no YouTube pra vocês, tá bom? O ruim de gravar no WhatsApp direto é que eu tenho que ficar segurando aqui. Então, às vezes eu vou gravar aqui, às vezes eu gravo lá na minha câmera mesmo, tá bom? Aqui direto no WhatsApp é melhor, porque ele corrige aqui o rosto da gente, né? Ó, tá com o rosto lisinho, tudo certo. Acho que só vou ficar aqui, então. Galera, vamos lá, tá? Vamos se interagir mesmo aí, não podem falar, vamos conversar. O módulo de vocês é um módulo bem bacana, onde a gente vai fazer um trabalho, mesmo distante, a gente vai tentar fazer aí alguma coisa com vocês, tá bom? Vamos lá, o capítulo 1 que fala aí da introdução ao empreendedorismo, né? O que é o empreendedorismo? Bom, o empreendedorismo é quando você abre uma empresa, quando você já tem em mente algum tipo de negócio e decide colocá-lo em prática, né, sendo virtual ou sendo loja física. Então você vira um empreendedor, você vira o seu próprio chefe. Você passa a contratar pessoas, né? Você deixa de ser funcionário para contratar pessoas. Então, isso que é o empreendedorismo, é quando você vai abrir uma empresa, tá bom? No capítulo 1, ele dá um grande exemplo de um dos maiores empreendedores que a gente tem aí, que é o Richard Branson. Se vocês lerem essa história que está aí, vocês vão se impressionar de tudo que aconteceu aí. Ele foi britânico, ele é britânico, vou acompanhando os slides aqui com vocês. No slide está bem resumido, mas quem puder ler na apostila, que está na íntegra, é melhor, tá bom? Bom, ele era britânico, nasceu em uma família de classe média, então, ou seja, não tinha dinheiro, a família se sustentava, tá bom? O pai dele era advogado, a mãe comissária de bordo, nunca foi o melhor aluno da escola, muito pelo contrário, ele abandonou a escola com 16 anos, parou de estudar, tá? E aí ele decidiu abrir o próprio negócio, tá? Ele abriu o seu próprio negócio e faliu. Os 2 primeiros negócios que ele abriu faliram, tá? O primeiro foi uma criação de papagaios
e o segundo foi uma plantação de árvore de Natal. Aí você pode falar assim, ah, professora, nossa, uma criação de papagaio, lógico que ia falir. Tá? Mas aqui a gente está falando de muito tempo atrás, não hoje, tá bom? Então isso aqui na época devia funcionar. E os 2 primeiros negócios que ele abriu faliram. Depois ele abriu uma revista, tá? Ele fundou uma revista Students, o nome, tá, dessa revista. Não teve grande sucesso, mas ele usou essa revista para poder... Não teve grande sucesso a revista, mas ele usou a revista para poder divulgar um dos seus grandes negócios, que na época era vender discos, tá? Naquela época não tinha Spotify, né? Eu sou da época ainda de MP3, que não deve ser da época de vocês, mas naquela época eu nem sonhava com Spotify, né? Então eram discos vinis. Então ele abriu o seu primeiro negócio de disco vinil, aí foi um dos grandes negócios que começaram a dar certo, tá bom? E ele vendia seus discos e mandava entregar pelos correios, por isso que ele fez grande sucesso. Esse era o diferencial dele, e isso você já tem que pegar essa jogada. Todo comércio, para dar certo, para bombar, para estourar, tem que ter um diferencial. O que você vai oferecer para os seus clientes que as outras empresas ainda não ofereçam, tá? Você vai abrir uma lanchonete. Eu lembro que aqui no meu bairro, aqui, quando começou a abrir umas lanchonetes aí gourmet e tal, o diferencial dele era um molho verde. Hoje já é comum você ir numa lanchonete e ter um molho verde. Então você vai abrir uma lanchonete, você tem que ter um molho verde e tem que ter mais algum diferencial, tá? E no caso aqui do Richard Branson, o diferencial dele era que ele entregava os produtos pelos correios. E aí o que aconteceu? Os correios entraram em greve. Os correios entraram em greve, olha o cara como teve visão. Ele pegou e falou, o que eu vou fazer agora? Vou fechar? Não. Ele foi lá e abriu uma loja física, tá? Em uma das ruas mais famosas lá de Londres, ele abriu essa loja física e bombou e deu certo. Então, olha, o cara abriu 2 negócios que faliram, criou o terceiro que não deu muito certo, o quarto que começou a andar. E o cara teve visão, o cara sempre pensava à frente, não desistia, tá? Recentemente eu li num livro falando aí sobre essa pandemia, livro não, vi numa palestra. A pessoa estava falando sobre essa pandemia, que muitas pessoas vão fechar o seu comércio nessa pandemia. E a gente sabe que, infelizmente, essa é a realidade. Mas muitas vão crescer, vão se levantar, porque tem visão, porque consegue ver além, porque consegue criar diferenciais, né, e sair atendendo os seus clientes e tudo mais, tá? Então, um dos pontos fundamentais de um grande empreendedor de sucesso é esse, é ter visão, tá? Então, esse cara aí, ao longo da sua vida, ele teve muitas empresas, tá? Ele não parou só aí, até porque tem que se revolucionar. Se ele ficasse só no disco vinil, não tem cabimento, né? Depois começou a chegar o CD e tudo mais. Então ele ele criou, acho que uma gravadora, se eu não me engano, isso, tá aqui, uma gravadora. Depois, mais 10 anos aí com a gravadora tendo lucro, se mantendo no mercado, ele criou uma empresa uma empresa aérea, tá? Teve empresas de telefonia celular, ele teve empresa de bebida alcoólica, uma emissora de rádio, marcas de roupa. Ele criou até uma empresa de turismo espacial. É a visão do cara, né? Tipo, aí já visionou até demais. Mas ele foi um grande empreendedor, tá? Esse cara que abandonou a escola, que veio de uma família de classe média, que não teve sucesso nos seus primeiros negócios. Ele teve mais de 400 empresas ao redor do mundo.